Oi galera, sejam vocês todos muito bem-vindos a mais um vídeo do PTK e Pipoca. Hoje para comentar Um Lugar Silencioso dia 1, a última grande estreia aí deste primeiro semestre do ano, fechando este mês de junho. Neste filme aí que, conta uma história anterior aos dois filmes da franquia que a gente já viu a partir lá de 2018. Aqui, como o título já diz, é o primeiro dia aí desde a invasão alienígena que deixou a Terra em silêncio. Desta vez, o John Krasinski só serve como produtor e traz aí o Michael Sarnoski como o diretor deste capítulo, que traz Lupita Nyong'o e Joseph Quinn aí estrelando, encabeçando o elenco, e também aí uma participação do Djimon Hounsou, que a gente viu lá na segunda parte da franquia, pelo menos aí da sequência principal de filmes. E vou trazer aí todos os meus comentários depois que a vinheta rodar. Chegou nessa reta final aí, mais próximo realmente da estreia, e o filme realmente foi lançado, e eu fiquei um pouco mais interessado aí, um pouco mais com vontade de assistir. Porém, eu acho que não chegou a cumprir aí certas expectativas e me deixar realmente envolvido. E eu digo isso porque a gente tem a franquia como principal aí geral, né? A gente tem uma história que conta um pedaço de toda a questão que a gente sabe, que a gente já viu, só que a gente tem esse estabelecimento agora em Nova York, ali se passando a maior parte do tempo no Brooklyn, etc. Porém, aqui o Lugar Silencioso dia 1, a gente tem verdadeiramente aí um spin-off. A gente tem um diretor novo, a gente tem um elenco novo, a gente tem um pedaço novo da tapeçaria dentro desta mitologia que eles apresentaram a partir de 2018, como eu comentei lá na introdução. E toda vez que eu assisto um spin-off, e toda vez que um spin-off pelo menos é anunciado e começa a ser promovido, eu espero que ele seja ali diferente em certos aspectos do que a gente tem na franquia principal, pelo menos ali na sequência principal, como você preferir. E aqui eu esperava isso, eu esperava algumas explicações, eu esperava que a gente visse frescor, questões novas estabelecidas e trazendo uma dinâmica completamente diferente. Eu acho que, de certa forma, é um pouco complicado a gente se estabelecer novamente nos Estados Unidos, apesar de ser um país muito grande, com culturas e situações diferentes em todo o seu território ali. Então a gente já pode ter algumas questões diferentes no trato, na forma de lidar com as criaturas, com toda a invasão e tudo mais. Apesar de que eu não acho que exista uma diferença geográfica muito gritante entre os dois filmes que a gente já viu e esse dia 1 aqui. E aí eu espero, como eu disse, um frescor nessa questão de a gente ver algumas situações novas, algumas dinâmicas em relação à mitologia que sejam diferentes do que a gente viu nos outros filmes e que a gente só poderia ver aqui. E não há. Tirando aí as boas atuações, principalmente dos dois personagens principais interpretados pela Lupita e pelo Joseph, que realmente eu acho que vão muito bem, principalmente ela, já uma ganhadora do Oscar, uma atriz que já mostrou muito a que veio e continua nos surpreendendo, traz uma dinâmica inclusive nova, porque ela é uma paciente oncológica ali, então ela tem toda uma situação de já estar aí numa questão terminal e tudo mais. Então ela já tem uma questão ali com essa coisa de, bom, eu tenho ali pouco tempo de vida, então essa questão da invasão, essa questão dos aliens, essa questão do silêncio, acaba colocando ela numa perspectiva diferente, onde cai a ficha dela de, bom, eu já estou nessa perspectiva aqui mesmo, mais do que isso não vai ser muito diferente, então eu vou entrar aqui numa vertente que para mim vai ser aí uma coisa pessoal importante para mim e não necessariamente uma luta por sobrevivência, uma coisa mais eloquente assim. O que eu acho legal, acaba sendo um pouco intimista, um pouco contemplativo, essa relação que os dois personagens criam ali e tudo mais, e aí tem uma finalização, uma condução que eu acho até de certa forma bem emocionante e tudo mais. Algumas coisas ali eu acho que são próximas, claro, em contextos diferentes do que a gente já viu nos outros filmes, mas ok, eu acho que a atuação consegue perpetuar, eu acho que o Michael Sarnoski ele consegue fazer também uma direção ali que consiga contemplar essa ideia, mas em questão de mitologia, em questão realmente deste universo que eles estão apresentando pra gente, eu acho que não traz nada de novo. Eu acho que acaba realmente ficando na mesmice,
porque não há nada aqui em dia 1 que eu possa dizer, nossa, eu só veria isso aqui neste spin-off. Poderia ter sido uma terceira parte da sequência principal e o roteiro comportaria normalmente. Tirando essa questão realmente de Nova York, a estrutura, a montagem, a forma como eles inserem os personagens, poderiam ser personagens da sequência principal. Eu acho que isso acaba, para mim, ficando um pouco incômodo. Como eu disse, é um spin-off, eu esperaria ver alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma coisa realmente que agregasse ao universo principal, à sequência principal que a gente tem lá nos 2 outros filmes, mas que tivesse a sua própria ideia, a sua própria atmosfera, o seu próprio ecossistema ali. Eu acho que não tem. Infelizmente, não é um filme que me alcançou muito. Eu acho ele bem estruturado, eu acho ele bem contado, eu acho que existe realmente ali umas cenas que são tensas por causa dessa questão do silêncio. A gente mesmo fica, de certa forma ali, inconscientemente procurando ficar muito quieto. A gente já, né, pelo menos as pessoas educadas aí, tentam ficar o máximo quietas dentro do cinema, mas a gente acaba, né, eu pelo menos fico tentando ficar em mais silêncio do que o normal ali, de comer alguma coisa bem devagarzinho para não fazer muito barulho, porque o filme cria essa questão, mas não é uma identidade, não é uma atmosfera própria do dia 1. Ah, Patrick, mas o filme faz parte de um universo, então se é assim nos outros, vai ser assim nesse. Ok, mas o que realmente justifica ser um spin-off? Contar o primeiro dia, que não traz nada realmente que dê aí alguns parâmetros e algumas explicações, algumas conduções que a gente já não tinha antes? Eu acho que é melhor ter mantido o segredo. Porque, assim, algumas dessas coisas, maioria das coisas que acontecem ali, eu já imaginava que tinha acontecido. E eu achava que teria alguma coisa nova que a gente só poderia descobrir aqui no filme e a nossa imaginação não daria conta. E só a imaginação da galera da equipe criativa que desenvolveu a produção. E não é bem assim. Eu acho que algumas questões ali que eles apresentam para mim não dão realmente ali pautas e pontos para fomentar e justificar a existência de um spin-off. Eles poderiam ter acrescentado muitas dessas narrativas dentro de uma terceira parte aí, ou de uma quarta, né? A gente não sabe aí até quando eles vão manter a franquia ativa. Existe uma questão emocional em relação à personagem da Lupita. Ela atua muito bem, o Joseph Quinn também consegue segurar ali, e o Michael Sarnoski consegue fazer a condução de personagens, mas eu acho que como um spin-off ele acaba realmente não funcionando, porque ele não consegue verdadeiramente criar ali um ecossistema próprio, como eu comentei, que agregue a esse universo. Ele é muito mais do que a gente já tinha visto e acaba que não me alcança, acaba que fica um pouco para mim um sabor de certa forma agridoce, porque eu esperava uma abordagem, uma condução e até realmente uma estruturação bem diferente, mas que comportasse esse universo e não o desmistificasse. A condução dessa produção aqui fica muito próxima do que eu já vi nos outros 2 e isso fica até demais. Esse é o vídeo então, eu espero que vocês tenham curtido. Se já assistiu Um Lugar Silencioso dia 1, deixa aí nos comentários o que você achou do filme. Não esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. A qualquer hora a gente se vê de novo por aqui. Tchau!